hoje nós vamos tratar especificamente dos versículos 3 a 17 do capítulo 2 de 1 João. Então, se você tem a sua Bíblia, abra ela, deixa ela aberta, nós vamos passar aí por alguns versículos. Na noite de hoje eu quero tratar com vocês especificamente do seguinte tema: de quem eu sou aparece na vida que eu levo. Basicamente seria dizer o seguinte: a vida que eu levo diz ou revela de quem eu pertenço, de quem eu faço parte e aonde eu tenho permanecido. João, ele vai tratar especificamente desse assunto como tema central, e ele vai nos mostrar que existem coisas muito belas no mundo, mas que elas não são tão belas para a nossa alma como são para os nossos olhos. Leia comigo a partir do versículo de número 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra de Deus. Bondoso Deus, a tua verdadeira revelação, revelação escrita, revelação especial, ela foi lida. E nós rogamos ao Senhor a iluminação do teu Espírito. Pai, o que há em nós nos impede de entender a tua palavra, nos impede de obedecer a tua palavra, nos impede muitas vezes de amar verdadeiramente e integralmente ao Senhor, mas nós rogamos a ti nesse momento que o teu Espírito Santo haja de modo sobrenatural e misericordioso sobre cada um de nós, a começar em mim, para que, ó Deus, a obra do Senhor nos nossos corações possam avançar, de tal modo que nós possamos amar aqueles que ninguém querem amar, mas que quando dissermos que nós amamos o Senhor, que de fato, ó Deus, isso fique comprovado pelo nosso testemunho de amor horizontal, amor por aqueles que estão ao nosso lado. Senhor, nos ajuda, nos faz mais parecidos com Jesus, que nessa noite o Senhor nos conforme a imagem do nosso amado Salvador, mesmo que isso doa em nós, mas que, ó Deus, que prevaleça a tua vontade, não a nossa. Nos coloca, Senhor, no centro dessa vontade, é o que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a vida cristã, na maior parte do tempo, quando ela não é vivida de um modo integral, ela começa a gerar alguns incômodos em nós,
Alguns de nós têm experiências espirituais honestas, mas nem todos têm. E nós não podemos dizer que todos têm experiências espirituais profundas e verdadeiras, honestas. Sabe qual que é o grande incômodo da vida cristã? É o incômodo de suspeitar que talvez tudo o que nós estamos fazendo seja apenas teatro. Cantar aqui à frente talvez seja teatro. Servir a ceia, tomar a ceia, dar glória a Deus, talvez seja teatro da nossa parte. Mas como assim teatro? Nós deveríamos sempre nos perguntar se o que nós estamos fazendo é de fato aquilo que é o ápice da nossa vida, aquilo que é o que mais importa para nós, ou se é apenas uma atuação. Atuação para mostrar para os irmãos que eu também sou de Jesus, atuação para mostrar para os meus colegas do grupo de louvor que eu também canto bem e por isso eu sou espiritual, atuação por mostrar que sou um bom orador e talvez ore aqui na frente como presbítero ou como diácono. Será que o que nós estamos fazendo é de fato o que nós cremos com todo o nosso ser? Ou será que o que nós estamos fazendo domingo após domingo é apenas uma atuação teatral? Por que eu levanto esses questionamentos? Porque é possível que muitos de nós cantemos, oremos, leiamos a Bíblia, lideremos, sem que haja verdade em nós. E o apóstolo João, ele está trabalhando com verdade. Ele trabalha sob a luz, sob Jesus. Todo o nosso viver, ele não pode ser um viver mentiroso, porque nós estamos vivendo a vida de Jesus. Nós estamos caminhando na família de Jesus. Seria tão trágico, tão terrível, tão triste chegar no último dia das nossas vidas, que é o dia que nós nos encontramos depois da morte com o Senhor, e ouvirmos do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Isso tem que gerar grande temor no nosso coração. Muito temor. Será que o que nós estamos fazendo aqui de fato é viver igreja? Há uma espiritualidade muito perigosa no nosso meio. É a espiritualidade do religioso, aquele que não aguenta desconforto. Essa pessoa, ela foge do confronto, ela não quer ser confrontada. Essa pessoa, ela vive baseada nas suas certezas e cheia das suas certezas, e quando ela é confrontada, ela acha que é pessoal. Há muitos religiosos assim. Eles têm aparência de crente, mas eles negam a piedade na segunda-feira ou até mesmo durante o culto, quando nós erguemos as mãos, fechamos os olhos, cantamos louvores, mas o nosso coração está longe do Senhor. Meus irmãos, se nós estamos enquadrados entre esses religiosos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se você hoje cantou louvores e ceiou, e o seu coração estava longe, rogue ao Senhor nesse momento: Senhor, não deixa que eu seja mais um, no meio de tantos, participando de um teatro humano. Não deixa. Se você está aqui, peça ao Senhor: Senhor, que eu esteja aqui de verdade. Senhor, que eu pertença de fato a essa família. Senhor, que eu sinta de fato a Tua presença. Se tiver alguém aqui que o Senhor quer encontrar, Senhor, encontra comigo. Habita no meu coração. Faz-me ser daqueles que são da luz. Mas não deixa você sair daqui. Não saia desse lugar sem que você tenha sentido, experimentado, vivenciado a presença transformadora de Jesus. Não deixa. Não saia daquela porta sem que Cristo Jesus não esteja no seu coração. Porque se você sair daqui sem que Cristo habite em você, você será tragado pela cobiça dos olhos. Você será tragado
pela cobiça da carne. Você será tragado por esse mundo. E não é isso que nós queremos, não é isso que nós desejamos. Mas, meus irmãos, não há nada mais libertador, mas ao mesmo tempo assustador do que o confronto entre aquilo que é o nosso discurso, aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Se aquilo que nós vivemos está em dissonância com aquilo que nós falamos, nós estamos realmente em descompasso com a vida cristã. Mas é justamente para isso que João escreve. É por isso que ele está escrevendo. João não escreve para quem está lá fora. João não está tratando com os pagãos. João está tratando comigo e com você. Com a igreja de Deus, com a família de Deus. Porque a disciplina e o juízo começam na casa de Deus. Aquele que ama, ele disciplina. E nós, todos nós, pastor, presbítero, diácono, precisamos ser disciplinados. Nós temos uma ideia de disciplina muito ruim, que ela é maldosa, mas não. A disciplina é o amor de Deus colocando limites na nossa ira, aquilo que não brotou de você. Se a fé ela brota de nós, é possível perdê-la. Mas se ela vem da eternidade e nos alcança, é impossível perder essa fé. Mas há no meio evangélico brasileiro muita encenação, muita atuação e pessoas repetindo padrões religiosos repetindo padrões religiosos sem de fato crer. Auto-engano. Há aqueles que estão certos de que conhecem a Deus, de que dizem, eu conheço a Deus, mas eles estão enganados, porque eles são mentirosos. Não sou eu que diz isso, irmãos. Quem diz isso é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte, que o pior de todos os enganos é o auto-engano, justamente. De verdade, eu tenho uma péssima notícia para você. No último dia, você não vai encontrar aquele que se apresenta como intercessor, como advogado aqui. Você vai encontrar um juiz com quem nenhum juiz gostaria de se encontrar. Nem mesmo aqueles do STF. Ninguém desejaria se encontrar com Deus como juiz. Jesus, na preeminência de ser levado ao madeiro, ele orou angustiado, porque ele sabia que repousaria sobre ele a mão de Deus, o poder de Deus. Jesus não se angustia por conta do nosso pecado. Ele não se angustia por conta da morte, porque o nosso pecado seria, sim, pago. A morte seria vencida, mas o que traz angústia ao coração de Jesus é saber, o Todo-Poderoso Senhor pesará a mão sobre mim. É muito melhor ser confrontado agora, é muito melhor ser confrontado em vida, do que ser destruído. O Senhor não quer destruir os seus filhos, o Senhor ama os seus filhos e por isso, Ele exorta os seus filhos, mas aquele que Ele mais amou, que é o seu Filho Jesus, o unigênito do Pai, Ele moeu, para que cada um de nós não fôssemos moídos. Isso é seríssimo. E João, ele está tratando justamente com crentes, porque crente precisa ter marca de crente, uma marca distintiva de que de fato é crente. O verdadeiro cristianismo, ele é sempre testado. Deus, ele autentica a nossa fé. Você não é provado? Ou você é provado? Se você é provado, você é crente. Se as provas vêm e tentam te derrubar, você é crente. Se a tentação vem e tenta te destruir, você é crente. Se você lamenta e chora, às vezes até angustiado por conta dos seus pecados, você é crente. Não confunda aqueles que têm prazer e deliberadamente pecam contra o Senhor com aqueles que pecam e choram e se arrependem e buscam tratar os seus pecados na luz. O problema não é cair, tropeçar. O problema é permanecer ali, caído na lama do pecado. O justo ele pode cair 7 vezes, mas ele tornará a erguer-se, diz Salomão. E quem nos faz justos é o Senhor, apenas o Senhor.
E quais são as marcas, as distinções do povo de Deus? São obediência, amor, identidade e lealdade. Percebam, se há no meio do povo de Deus, da família de Deus, alguém que não é obediente, há transtornos. Alguém que não tem amor, há transtornos. Alguém que é duas caras, ou seja, não tem identidade, meu amado irmão, a confusão, ela está pronta. E alguém que não é leal? Você já pensou se um dos seus filhos não age com você com lealdade? Como que isso machuca? Os meus meninos estão na fase de desobediência. A gente fala e os meninos olham para nós, dão uma risadinha mais bela, daqueles anjinhos. Mas o fundo, o coração, é pecaminoso. É um coração duro. Ele ri para mim, ela sorri para mim, com aquela carinha mais doce. Dá vontade de rir, mas a gente tem que manter a calma e, se necessário for, agir para que eles obedeçam. É assim que um pai age. O pai, ele coloca limites. A mãe, ela coloca limites, ou seja, lei, a lei. Em um lugar que não há lei, a desobediência, ela vai reinar. E é por isso que Deus nos deu a sua palavra, nos deu a sua lei, para demonstrar, para evidenciar por cada um de nós o seu amor. Quem é da família de Deus, anda como Jesus andou. E é isso que nós vemos nos versículos 3 a 6. Na família de Deus, a fé, ela aparece no caminho que a gente pisa. Aonde está posto o seu pé, os seus pés? A Bíblia diz que o homem mau, ele tem pés rápidos para cometer atrocidades e iniquidades. E o apóstolo João, ele começa nessa parte, basicamente demonstrando para nós que aonde nós colocamos o nosso pé, evidencia se nós estamos no caminho, Jesus, ou se nós estamos andando segundo o conceito do mundo. Mas o nosso grande desejo é que haja uma distância enorme entre a nossa vida com Deus e a vida que os pagãos estão tendo. Versículo 3, o apóstolo João escreve para nós o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. João, ele não está dizendo, sabemos que o conhecemos porque nós sentimos algo forte, ou sabemos que o conhecemos porque nós temos uma boa teologia, sabemos que o conhecemos porque nós recebemos uma revelação. Não, Jesus aqui é apresentado como aquele que é íntimo, como aquele que é conhecido, e os apóstolos e aqueles que os acompanham diz, nós o conhecemos como eles os conhecem. João trata isso de uma maneira muito simples e profunda. Eles têm intimidade com Jesus. Nós podemos falar, eu conheço Gramado, eu conheço Catalão, eu conheço alguma outra cidade. Se há alguém aqui que já viajou e foi para determinado lugar, pode dizer que conhece aquele determinado lugar. Nós temos aqui uns carioquinhas que eles vieram lá da terra mais perigosa do Brasil. E eles podem dizer, eu conheço o Rio de Janeiro. Eu posso ir lá e dizer, eu também conheço. Mas a maneira como eu conheço, ela é muito mais superficial do que a maneira como eles conhecem. Porque eles viveram lá muitos anos. Eles estiveram lá mais profundamente vivendo, convivendo, experimentando aquela sociedade diariamente. Quando nós vamos em algum lugar, é muito interessante quando a pessoa gosta daquele lugar. Ela volta falando assim para você, nossa, você tem que ir lá naquele lugar, é bom demais Monte Verde. É bom demais da conta. Lá não tem gente mal educada, o povo para no pare, eles param naquela faixa de pedestre, o povo não fura sinal, o povo é educado demais. A cidade, nossa, parece uma Suíça mineira. Só que aí você vai lá e conversa com a pessoa que mora lá há 30 anos. Ela fala, não, isso aqui é ruim demais. Eu queria mudar daqui. Esse lugar aqui não tem emprego. Percebe como que é diferente? E é por isso que nós precisamos entender que existe o religioso e aquele que é discípulo. O discípulo, de fato, caminha todos os dias com Jesus. O religioso vem no domingo e ele fala, o sermão foi bom. O louvor foi bom. Ou ele fala, foi ruim. Hoje foi ruim. Hoje o pastor não estava legal.
hoje os louvores, o Rafa ali desafinou no violão. Não foi legal. Esse é o religioso, sabe por quê? Porque ele só tem a experiência de um dia. O discípulo, ele caminha em todo tempo, todos os dias, em todo momento. Ele está presente. Ele de fato pode dizer que conhece, porque ele está vivendo a vida da igreja, como aquele que vivia a vida da cidade, como aquele que de fato morava lá, nesses lugares que eu estou citando. Então, conhecer Jesus é se relacionar com Ele. Você não pode dizer que conhece Jesus se você só ouve falar de Jesus no domingo à noite, quando outra pessoa lê a Bíblia e prega para você. Mas você pode dizer que conhece Jesus se nas noites mais sombrias você dobrou os seus joelhos e Jesus esteve lá. Você pode dizer que conhece Jesus se nos dias mais alegres da sua vida, a pessoa com quem você queria dividir aquela alegria era Jesus. Se nos altos e nos baixos você percebeu que de fato quem importava era Cristo, então você pode dizer, eu conheço Jesus. Eu conheço porque Ele está comigo, eu caminho com Ele, eu me relaciono com Ele. Então, quando João fala em conhecer, ele não está falando de uma mera acumulação de dados, ele está falando de viver junto, de caminhar com Jesus. Por quê? João ele vive na época em que o Império Romano estava em ascensão e governava, e para os gregos ali, o caminho para Deus era o intelecto, e para aqueles que são chamados de proto-gnósticos, o caminho para Deus era um êxtase espiritual de conhecimento. Mas de fato esses são os caminhos para Deus? Não. O caminho para Deus é Jesus. O Cristo que padeceu, o Cristo que se humilhou, o Cristo que carregou o madeiro, o Cristo que subiu, foi elevado ao madeiro e que desceu ao inferno, à morte, e que venceu a morte, e que ressuscitou, e que está à direita de Deus, o Pai. Esse é o querigma cristão. Cristo Jesus morreu e ressuscitou. É isso que nós temos. Esse é o único e verdadeiro caminho. Uma vida divorciada da ética, divorciada da santidade, divorciada de desejo por Jesus, é uma vida que ainda não entendeu o que é de fato caminhar com Jesus. Conhecer Jesus na Bíblia nunca foi decorar versículos, e alguns de nós muitas vezes se pega decorando muitos versículos e recitando esses versículos. Outros citam teólogos, mas não citam versículos. Citar versículo não é sinônimo de conhecimento de Cristo. Citar teólogos não é sinônimo de santidade, nem de que você tem um relacionamento com Jesus. Cantar bons louvores também não. O que é de fato então conhecer Jesus? Marquinho, se nós andarmos por 3 anos juntos, nós podemos dizer que nos conhecemos? Mas é pouco. Quantas pessoas não são traídas no meio do caminho? Quantos casamentos não se encerram depois de 20 anos? Quantas pessoas não se decepcionam com aqueles amigos e com aquelas sociedades e com aqueles casamentos que elas juraram? Isso será para a vida inteira. É impossível conhecer o ser humano, mesmo que você passe 70, 80 ou 90 anos com eles. Mas se você caminhar com Jesus, Jesus se revelará a você de tal modo que você saberá e o conhecerá, que mesmo que você fale, mesmo que você seja infiel, mesmo que você tropece, mesmo que você se decepcione com tudo e com todos, Ele ainda estará ali com você e para você. Caminhar com Jesus é totalmente diferente de caminhar com qualquer outro homem, porque quando Jesus nos encontra, esse encontro muda completamente a nossa história. E Ele muda a nossa história para que, através de nós, a história de outros homens seja remida, mudada, transformada. As pessoas que nos conhecem, elas precisam enxergar Jesus em nós. Porque se o Jesus que nós estamos apresentando é um Jesus que odeia o mundo, que é um Jesus que odeia as pessoas, que é um Jesus que é irado, nós ainda não conhecemos Jesus. O Jesus que nos salvou é um Jesus que ama e que nos confronta em amor, justamente para que, quando nós apresentarmos Ele a outras pessoas, que elas se sintam amadas, cuidadas e pastoreadas. Meus irmãos,
nós precisamos buscar e desejar conhecer a Jesus. Isso só vai acontecer se nós andarmos com Ele. Quando a vida não acompanha a fé que nós professamos, João, ele deixa muito claro aqui. E eu não vejo João como alguém grosseiro. Ele chama isso de mentira, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, ele é mentiroso. E a verdade não está nele. Para alguns isso aqui pode ser grosseria de João. Chamar os irmãos de mentiroso, mas não é. João é um pastor. E como pastor, ele está zelando da vida daquelas ovelhas. Como pastor, ele está preocupado em saber que é importantíssimo que eles não caiam no engano espiritual. E é muito comum que os homens caiam em engano espiritual. E o engano espiritual ele é muito mais danoso, mais perigoso do que qualquer outro engano por aí. Porque o engano espiritual traz para cada um de nós a sensação de que nós podemos fazer o que nós quisermos sem arrependimento, que nós podemos pecar lá fora e cantar aqui dentro, que nós podemos cometer promiscuidades lá fora e pregar aqui dentro. Não poderemos permanecer na congregação dos justos por muito tempo se a nossa vida está em dissonância. João chama as suas ovelhas de mentirosos. Meus irmãos, a minha palavra para mim e para nós é que o Senhor não nos ache, não nos encontre como mentirosos. Que a nossa sensação de segurança não esteja no nosso linguajar evangélico, falar, vestir-se, andar como crente, mas que a nossa segurança esteja de fato em Jesus. Talvez você se pergunte, será que o cristão verdadeiro então não peca? Será que ele não erra? Não, não é isso que ele está dizendo. E não foi isso que eu disse. Os tropeços vão acontecer. De fato, vão acontecer. Mas se eu digo que conheço Jesus, mas eu trato o meu pecado com carinho, com afago, será que de fato eu conheço Jesus? Ou será que o meu coração está no lugar errado? Se eu digo que conheço Jesus, mas a minha fé ela não interfere em como eu trato a minha esposa e os meus filhos, se eu os trato com truculência, há alguma coisa em descompasso aqui. Se eu digo que conheço Jesus, mas a minha palavra ela não vale nada lá fora da igreja, será que eu conheço Jesus? As pessoas têm que nos conhecer lá fora como o pastor Rafael, o presbítero Ricardo, mas acima disso, como crentes verdadeiros, pessoas íntegras e honestas. João ele é extremamente prático, porque ele apresenta para nós os perigos da vida sem Jesus, e especialmente os perigos de uma vida para aqueles que professam ter Jesus, mas que negam essa vivência com Jesus. João diria para cada um de nós, se nós vivêssemos assim, isso precisa ser trazido à luz. Não para que a gente seja moído, ou esmagado, ou condenado, mas que nós possamos ser curados. Jesus coloca as coisas sob a luz para curar e para remover todas as trevas que ali estão. E em nós há trevas. Em nós há trevas. Permanecer em Cristo, meus irmãos, muda o jeito que cada um de nós anda. Versículo 6 diz isso para nós. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E como Jesus andou? O que Jesus fazia? Hoje nós temos aqueles religiosos malditos que consideram todos hereges. Se é pentecostal é herege. Se é não sei o que é herege. Não sabe nem o que é herege. E está condenando todo mundo. Meus irmãos, andar como Jesus andou é andar em verdade, é andar em serviço, é andar em perdão, mas acima de tudo é andar em dependência do Pai. E como que muitas vezes nós temos andado? Nós negociamos a verdade por meio de pequeninas mentiras que parecem inofensivas. Não negocie a verdade nunca, jamais. O que nós fazemos é aquilo que nós queremos fazer ou nós estamos fazendo apenas por obrigação? Diácono, não vem aqui por obrigação. Mídia, não vem aqui se for por obrigação. Desapareça. Não vem, gente. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor.
Nós estamos aqui porque nós somos salvos pelo Senhor. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Muitos de nós, infelizmente, acaba não perdoando e acumulando uma conta enorme de desafetos, uma conta enorme de emoções não tratadas. E quando nós explodimos, nós não sabemos qual foi o real motivo que nos fez explodir. Nós precisamos perdoar como Cristo perdoava. E quando eu digo perdoar, é olhar para qualquer pessoa aqui dentro, para o pior dos pecadores aqui dentro, e olhar com misericórdia. Há no meio evangélico, há nas nossas igrejas um problema terrível, que é falar mal de pessoas. Um problema terrível que é olhar para o pecado do outro e achar que você é melhor, que eu sou melhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão ruins como o pior pecador que já existiu na face da terra. E o que nós merecemos é o que o pior dos pecadores merece. Mas o Senhor não nos trata como o pior dos pecadores. Ele nos trata com grande amor, com grande paciência, com grande misericórdia. Jesus dependia do Pai. E nós? Às vezes nós queremos depender dos nossos esforços, do nosso trabalho, do nosso intelecto, do nosso network. O que nós estamos fazendo, gente? Voltemos ao Evangelho, voltemos ao Senhor, voltemos para Jesus. João não escreveu para expulsar ninguém da família de Deus. Não é esse o intuito de João. João está escrevendo justamente para trazer essas pessoas de volta para o caminho estreito. O caminho continua estreito. Talvez você esteja aqui ouvindo isso que eu estou falando e pensando, então eu não sou da família porque eu continuo falhando. Talvez você pense no seu coração como o apóstolo Pedro pensou depois do milagre na pesca maravilhosa. Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Não é esse o intuito. O intuito do Senhor Jesus é que cada um de nós seja atraído para Ele, que cada um de nós seja levado até Ele. Quem anda na luz, meus irmãos, aprende a amar gente de verdade. Muitos de nós querem amar pessoas ideais. E os versículos 7 a 11 mostram para nós exatamente isso. Versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Desde sempre o desejo de Deus, o estabelecimento de Deus, o mandamento de Deus foi amor, amar a Deus e ao próximo. Só que nós queremos amar o próximo segundo o nosso desejo, segundo as nossas convicções. O próximo, ele tem que concordar comigo em tudo. Se ele pensar diferente, eu já tenho um problema. O próximo, ele tem que gostar das mesmas coisas que eu gosto, porque se ele não gostar, eu tenho um problema. Mas na família de Deus, a luz de Cristo Jesus, ela aparece do jeito como nós tratamos as pessoas. Como que você tem se relacionado com as pessoas? Sabe aquela coisa tão simples de mandar uma mensagem para alguém, essa pessoa não te responder? Por que de fato você não responde? Você está dando um gelo? Você está ignorando? Você sabia que tem gente que fica ansiosa por conta de resposta do WhatsApp? Veja como que o nosso mundo está desregrado. Veja como que o nosso coração está desregulado. E muitos de nós damos o famoso gelo em alguns, justamente para falar o seguinte: não, para ele perceber que eu sou importante, para ele perceber que tem que me tratar diferente. Você está completamente errado, completamente equivocado. A maneira como nós lidamos, tratamos uns aos outros, demonstra se de fato conhecemos ou não Jesus. O versículo 9, João diz: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Isso aqui é muito sério. Há trevas em nós, em mim e em você, quando nós fingimos não ver a dor do nosso irmão. Quando o nosso irmão vem contar para nós um problema e nós ignoramos ou nós fazemos pouco caso. Há trevas em nós quando nós espalhamos suspeitas sobre os irmãos de um modo disfarçado. Não, você viu aquele irmão? Você viu o jeito que ele olhou? Você viu o que ele fez? Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo, é João. João é muito prático. E ele vai na ferida daqueles que estão acostumados com um cristianismo muito light.
há trevas em nós. Quando nós escolhemos lados e desumanizamos as pessoas, nós estamos vivendo o pior de todos os anos, que é ano de eleição. Esse ano é horrível. Por quê? Daqui a pouco você vai ter gente gritando Messias e do outro lado gritando o quê? Não sei, mas talvez fazendo uma arma invertida. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nem esquerda e nem direita salvarão a nós. E haverão muitos no nosso meio que vão se intrigar, que vão se humilhar, que vão falar mal um do outro, porque levantaram e ergueram os seus bezerros e ídolos modernos. Não escolha lados. O evangelho está do lado do pobre, da viúva. O evangelho está do lado daqueles que são necessitados. E a necessidade não é pauta da esquerda. Para quem está ao nosso lado, é muito difícil amar, gente. O amor é uma decisão, o amor é uma escolha. Você decide quem você vai amar. Quando nós chegamos na igreja e pastor acaba indo para mais igrejas, a gente percebe, tem gente que olha torto, tem gente que é mais legal com a gente, mas está tudo bem. E nós temos que amar todo mundo. Nós temos que amar quem olha torto e orar por quem olha torto. Nós temos que orar e caminhar com quem te abraça e caminha com você. Mas com vocês não é diferente. Com vocês não é diferente. Essas pessoas que estão aqui são a sua família, porque é a família de Deus. Na família nós temos problema, na família nós temos choro, na família nós temos algumas coisas que acontecem que às vezes nós temos dificuldade de perdoar. Mas é aqui, nesse lugar, que o verdadeiro cristão ele é forjado, moldado à imagem de Jesus. Você não precisa comprar um lugar na família de Deus. Você já foi inserido na família de Deus. Agora o que você precisa fazer é, ninguém aqui merece ser amado, mas Jesus os amou. E alguns aqui querem não amar aqueles que Jesus já amou. Quem nós somos para não amar quem Jesus já amou? Para não aceitar quem Jesus já aceitou? Para tentar impedir que essas pessoas vivam na graça de Deus? Quem é da família de Deus vive firmado pela sua identidade. Aqui, João ele se coloca como um pai espiritual e ele chama as suas ovelhas de filhinhos, demonstrando que ele tem uma grande preocupação com aqueles que são da fé. Mas aí ele começa a dizer que dentro da família da fé tem pais e tem jovens. Ele não está falando de um aspecto biológico. O que João está falando aqui é de um aspecto espiritual. Tem pessoas aqui que são mais velhas na fé, até do que eu. E eu preciso respeitar essas pessoas e aprender com essas pessoas, porque essas pessoas trazem lucidez para a igreja, porque essas pessoas equilibram a igreja, mas dentro da igreja também tem os jovens. E João não trata os jovens de uma maneira infantil e fala que eles são imaturos. João diz, vocês são fortes jovens, porque vocês venceram o maligno. João trata eles com amor, com ternura, demonstrando que eles ainda são jovens na fé, mas que eles têm potencial de crescimento. Mas se há no nosso meio essas duas pessoas, tanto pais quanto jovens espirituais, nós precisamos dos dois. Tem locais que às vezes nós percebemos que as pessoas querem que só tenhamos anciões na fé. Lugar nenhum haverá apenas anciões. Sempre haverão pessoas chegando e estando no nosso meio que precisarão de ajuda. Você que é ancião aqui, pai na fé, nós precisamos de você. Nós precisamos da dona Iraci. Você já conversou com a dona Iraci? Já ouviu as demandas dela? Você já ouviu os testemunhos dela? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós não conversamos com os irmãos e não ouvimos os irmãos. Mas os irmãos têm bênçãos para contar que nos edificam. Uma das coisas que mais alegra o meu coração é ouvir os irmãos e saber que Deus está presente na vida dos irmãos. Que eu consigo aprender com aqueles que são jovens na fé e com aqueles que são pais na fé. É possível aprender com cada um de nós. E quem é da família de Deus, escolhe, Ricardo, escolhe quem amar. Você precisa olhar para alguém que está aí perto de você e falar, eu vou amar essa pessoa, eu vou caminhar com essa pessoa. Nós estamos tendo agora a classe de novos membros. Sabe essas pessoas que estão chegando? Você precisa escolher e falar assim, eu quero caminhar com aquela pessoa, eu quero orar por ela, eu quero jejuar por ela. Se isso não acontecer, nós ainda não entendemos o que é a família da fé, o que estamos fazendo aqui. Mas João, ele começa
Ele termina dizendo: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Infelizmente, o que impede o nosso amor pelas pessoas é o amor pelo mundo. Quando se sobressai o amor pelo mundo nos nossos corações, infelizmente, as pessoas ficam de lado. Por quê? O que evidencia-se nas nossas vidas é a cobiça, a concupiscência da carne, a cobiça e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqueles que têm a cobiça da carne, eles querem prazer, conforto e apenas isso, mais nada. Aqueles que têm a concupiscência dos olhos, eles vivem medindo a sua vida pela dos outros. E eles vivem invejando a vida dos outros. E por isso eles não têm alegria de perceber que Deus já deu tudo que eles precisavam, que é Cristo. Se nós recebemos Cristo, o que mais nós precisamos para sermos felizes? O que mais nós precisamos para sermos completos? O que mais nós precisamos para amar aqueles que ninguém quer amar? Nós não precisamos de nada. E os soberbos da vida, a maior preocupação dessas pessoas, muitas vezes é querer se colocar no lugar de Deus. Soberbos em tudo. João ele vai encerrar no versículo 17 dizendo o seguinte: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Os mais desavisados, eles podem entender isso aqui como uma ameaça, mas não é uma ameaça da palavra, não é uma ameaça de João. Tudo vai passar. A igreja não é esse lugar que nós estamos congregando. Sua casa vai passar, o seu carro vai passar, esse templo vai passar, mas aqueles que permanecem no Senhor permanecerão. Ficarão para sempre. Vocês precisam amar e cuidar daquilo que verdadeiramente importa. Pessoas, homens e mulheres. Cada um de nós. O verdadeiro cristianismo, meus irmãos, ele é testado. Deus, como eu disse, Ele vai autenticando a nossa fé e evidenciando isso por provas de obediência, de amor, de identidade e de lealdade. Hoje nós temos uma crise enorme de identidade, as pessoas não sabem quem são. E por não saberem quem são, elas acabam achando que são qualquer tipo de coisa, até animais. Infelizmente, isso acontece no nosso meio. Você tem andado como Jesus andou? Ou você tem andado segundo o seu coração? Você tem amado as pessoas, mesmo elas não merecendo? Eu sei que é difícil amar pessoas. Se você vive como um filho perdoado, você vai saber que o perdão foi valioso para você, mas também é valioso para o outro. Você precisa escolher a vontade do Pai e viver a vontade do Pai, e não a sua. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor.